glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio da Glosa Ordinária. Eu sou a Joana Gomes e hoje tenho comigo o Filipe Moreira. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E uma convidada muito especial, a Ana Rita Soares, que é professora de Estudos Românicos na Universidade Complutense de Madrid. Olá, Rita. Boa tarde ou boa noite a vocês e também aos e às ouvintes. Estamos muito contentes por teres aceitado este convite para estar aqui hoje e o tópico que vamos abordar é a questão do medievalismo, o que é o medievalismo. Mas antes de entrarmos propriamente nesse tema, gostamos sempre de perguntar aos nossos convidados um pouco sobre o seu percurso e sobre a sua vida. Então, queria começar por aí, gostava que nos dissesses, então, como é que chegaste à Idade Média e ao medievalismo em particular? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer naturalmente o convite por participar. Para mim é um prazer estar esta manhã com os glosadores ordinários. Yeah. E bem, realmente o meu caminho é muito típico, acho eu, não é? Eu começo realmente a fazer a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas aqui em Portugal, mas já acabo em Santiago de Compostela. E a verdade é que suponho que será aquele românico de Santiago leva-me naturalmente na direção dos estudos medievais. No entanto, antes realmente de fazer o mestrado em estudos medievais, eu ainda fiz outro em estudos literários, concretamente na linha de teoria literária, e então naturalmente a minha tese acaba por ser a relação, não é, de todos de toda esta formação. Portanto, eu realmente acabo por ser licenciada em português e em espanhol, e vai ser essa a linha que eu vou continuar a trabalhar até hoje, na linha dos estudos ibéricos. Vou trabalhar na linha da teoria literária do meu primeiro mestrado, e a minha tese realmente é sobre medievalismo, com basicamente desde a perspectiva da teoria literária. Então dizia que realmente a minha tese acaba por ser o resumo de toda a minha trajetória formativa desde a licenciatura, porque eu começo a licenciatura em Portugal em Línguas e Literaturas Europeias, especificamente trabalho com o português e o espanhol, e a minha tese finalmente é precisamente sobre o caso ibérico, portanto com estudos ibéricos. Entretanto, lá em Santiago eu estudo um mestrado de estudos literários, especificamente na via da teoria literária e literatura comparada, e no ano seguinte faço um mestrado de estudos medievais. Portanto, a minha tese realmente é a síntese de tudo isto. Portanto, é uma tese sobre romances pós-modernos, com a linha especificamente da teoria literária, porque eu faço uma proposta a qual chamei de maneira um bocadinho pomposa, uma poética do estranhamento, porque eu realmente tento analisar quais é que são os mecanismos e as ferramentas literárias que estão a funcionar, digamos, nesse âmbito, né? E pronto, e a linha definitivamente, que é a parte mais, digamos, da paixão pelo medieval, é que eu interesso-me pelos imaginários medievais que estão ali presentes, ou talvez medievalizantes, mas nisso já disto falaremos mais daqui um bocadinho. Pois, não, agradeço e até queria fazer uma espécie de comentário ao que tu disseste no início. Disseste que tiveste um percurso absolutamente normal e eu não acho que seja nada o típico percurso do estudante português. Logo, desde logo, decidires ir para Santiago já acabar a licenciatura, de facto denota que tu tinhas uma potência já por mudar o teu caminho e fazer uma fusão até durante a licenciatura do espaço ibérico, diria eu, não sei. Sim, não é nada comum. O percurso típico é fazer licenciatura. Eu acho que até é mais do que isso. O percurso típico ainda é licenciatura, mestrado e doutoramento. Sim. Na mesma universidade. Pois, e na verdade acaba por ser a pior pesadelo dos pais, não é? Que a filha vai de Erasmus e não volta mais, não é? Pois. Pois, claro. Do ponto de vista da parentalidade, talvez não seja o percurso mais desejado, mas de facto acho que te levou a ti a um caminho muito interessante e sobretudo a poderes explorar áreas que talvez em Portugal sejam bastante estanques, digamos assim. Então, pegando no que tu também disseste sobre o que é medievalizante, estamos já aqui a tratar vários conceitos. Eu, no início deste episódio, falei que íamos tratar o conceito de medievalismo, e então pergunto-te, o que é isso de medievalismo? Será que este é o termo mais correto para definir a representação artística da Idade Média na contemporaneidade? Como é que isso se distingue relativamente aos estudos da Idade Média propriamente dita? E depois, que relação tem o medievalismo com o medievalizante? Claro. Então, o termo em inglês, medievalism, a verdade é que se refere a duas linhas, não é? Por um lado, à recriação da Idade Média em épocas posteriores e, naturalmente, mais concretamente no âmbito da cultura e nas artes, e, por outro lado, ao estudo dessas produções, não é?
O que é certo é que também pode aludir ao estudo académico da própria Idade Média, mas a partir de perspectivas teóricas, ou digamos com recurso a uma série de ferramentas mais contemporâneas. Isto, pelo menos, é o que foi proposto por Leslie Workman, que utilizou o conceito pela primeira vez quando fundou a revista académica Studies in Medievalism e que começou, a delimitar realmente o campo de estudo. E isso foi quando? Desculpa, Mais ou menos nos anos 80, finais do século XX. Mas o que é certo é que, de qualquer maneira, em Portugal e em Espanha, portanto, o termo medievalismo abrange também duas dimensões, mas não está tão fixa esta ideia de Workman, que eu acho que em inglês funciona muito bem. Portanto, em Portugal é verdade que eu acho que o medievalismo continua a ser essa Idade Média imaginada, não é? A visão do período construída depois do século XV, e por outro lado continua a fazer referência à Idade Média histórica, ou seja, às produções culturais e artísticas desses anos compreendidos entre o século V e o século XV. Principalmente, e eu acho que vocês estarão de acordo comigo, é comum ouvir que aqueles que estudam a Idade Média são genericamente medievalistas, Exato. não é? Sim. E pronto, dito isto, é certo que a sua acessão mais comum, e por mais comum aqui estou a basear-me em coisas tão simples como, se vocês procurarem, por exemplo, na Wikipédia, medievalismo, mesmo em português ou em espanhol, a verdade é que se vai referir a essas formas como a Idade Média foi percebida, reinterpretada, enfim, reinventada após o final do período medieval. E nesse sentido, a proposta seria falar, por exemplo, de um medievalismo romântico, marxista, sei lá, pós-moderno. Mas o que é certo é que é um debate ainda sem muitas conclusões. Eu estive com alguns colegas recentemente na Universidade de Santiago de Compostela com o intuito precisamente de refletir sobre esta questão e, enfim, encontrar, já sabe, os académicos gostamos muito, não é, de pôr as coisas dentro da caixinha, e estávamos ali à procura da palavra certa. A gente quer saber onde é que nós estamos, exatamente, e pronto, não foi fácil, porque à procura dessa designação mais adequada para o campo de estudo, a verdade é que encontramos vários termos e que não chegamos a um consenso, como não poderia deixar de ser, não é? Tem que haver uma desculpa para voltar a Santiago, não é? E falávamos de neomedievalismo, falávamos de estudos da recepção da Idade Média, falamos até de estudos de medievalismo, precisamente para evitar essas ambiguidades, não é? De uma forma ou outra, em relação à tua pergunta, o que é certo é que todos estes se estariam a distinguir à partida dos estudos medievais, propriamente ditos, não é? Pois. E aqui falaremos da investigação, digamos, de fontes originais, da cultura, dos factos do período medieval, com métodos históricos, com métodos filológicos. Não falaríamos então desses imaginários criados a posteriori e analisados na cultura contemporânea, não é? Enfim... Eu queria lançar uma pergunta polémica que não estava prevista neste coisa, mas lembrei-me. Achas que há medievalismo medieval? Em que sentido? Se dentro da Idade Média tu já tens períodos da história medieval, por exemplo, no final da Idade Média, que olha para o início da Idade Média com a mesma atitude que nós olhamos, ou seja, uma espécie de recriação de um imaginário, mas que ainda faz parte daquilo que nós periodicamente chamamos... Periodicamente não. Nós, em termos de período temporal, chamamos de Idade Média. Sei lá, não sei, ocorreu-me. Não, mas eu posso eliminar essa pergunta e fica para outra altura. Olha, mas eu por acaso, quer dizer, tenho uma ideia, mas é para lançar simplesmente uma possibilidade. Estou a pensar nos contos de Canterbury, por exemplo, quando de repente o taberneiro diz, por favor, não mais rimas. Isso já é uma versão, quase uma leitura irónica, paródica do que é toda a tradição anterior. Ou seja, de alguma forma, digamos, a mesma atitude que eu reconheço no medievalismo atual, não é? Essa visão, essa perspectiva irónica, porque basicamente a ironia depende que já exista fechada, não é? Uma espécie de uma série de produções que já perfilam, não é, de alguma maneira, uma linha temática, argumental ou até formal que já é reconhecível pelo público, não é? A ironia tem que vir depois disso, não é reconhecível, certo? Não provoca o riso. Então, nos próprios contos de Canterbury, quando de alguma maneira o taberneiro está a dizer, ok, por favor, não continuemos com esta linha deste amor cortês, porque isso já está quase démodé, ele está a adotar quase uma postura, digamos, medievalista, no sentido em que já está a reconhecer a caducidade, sim, o fim de uma determinada linha da literatura medieval, não é? Sim, não sei sim. se isto poderia ser... Não, faz sentido. Faz sentido, mas eu agora também estava a pensar outra coisa, que é a questão da cronologia, quer dizer, ou seja,
o medievalismo pressupõe que a Idade Média seja um conceito forte, denso, um conceito estável. Era isso que me estava a faltar, estável. E como é que é isso? Ou seja, porque nós, por exemplo, eu, a Joana, eu muito e outras pessoas, esta coisa da Idade Média, quer dizer, nós dizemos muito, isso é um período convencional, não faz sentido nenhum, sei lá, comparar o Agostinho com o Chaucer, por exemplo, é uma coisa, são dois universos, quer dizer... São 1000 anos, se aderirmos a essa... universos mentais, quer dizer, em tudo o que se queira, e tendemos a pôr em causa essas fronteiras, mas depois é algo frustrante vermos que toda a gente diz isso, mas na prática toda a gente regressa às fronteirazinhas. E então a pergunta, não sei se talvez um pouco provocatória, é a existência de um campo chamado medievalismo não será uma forma de reforçar essa, não sei, eu ia dizer agora um palavrão, alguma comentificação ou essa ideia de que a Idade Média, com um período histórico definido, inquestionável, homogéneo, ou mais ou menos homogéneo, existe, não será? Ou o referente é mais uma imagem, ou seja... Até podemos dizer assim, a existência de um campo de estudo chamado medievalismo pressupõe a ideia de uma Idade Média estável, fechada e facilmente explicável? Ou pressupõe a ideia de... Ideia. Claro, e eu acho que estamos sempre no mundo das ideias. Portanto, acho que precisamente o medievalismo que faz é questionar, por exemplo, até com os jogos que faz com a temporalidade, a própria ideia de temporalidade, não é? Que vai subverter com os anacronismos frequentes, não é? O medievalismo vive do anacronismo, portanto, só por aí já não pode, de alguma maneira, pensar numa Idade Média histórica, mas sim numa convenção sobre o que é que poderia ser a Idade Média, não é? Eu acho que se nós pensamos na produção cultural mais popular, vamos encontrar rapidamente referências que nos levam nesta direção, ou seja, que nos impedem procurar ali uma Idade Média real, mas sim um sonho da Idade Média, já diria Eco, não é? Eu por acaso até gostava só de acrescentar uma coisinha, isto é assim uma espécie de pronto, que uma pessoa parece que passa a vida a desculpar-se, mas o que é certo é que eu muitas vezes quando tenho a sensação de que os estudos de medievalismo estão um bocadinho afastados dos estudos medievais mais tradicionais, pelo menos dentro da academia mais conservadora, não está aqui representada nesta mesa. Infelizmente diz isso com pena. Eu digo com pena, porque claro, acho que devíamos estar sempre, não é? Nós dizemos o mesmo. Sim. Nós, digamos, como medievalistas ou supostos medievalistas, achamos que também deveria haver mais diálogo com recriações com os medievais. Como medievalistas medievais. Claro. Pois, porque aí depois eu... Não, até desculpa, vou também intervir agora. Até porque às vezes eu acho que a via do medievalismo permite um pouco transcender esse fechamento a que a Idade Média é um bocado votada. Ou seja, se a gente abordar o estudo desse período histórico, pronto, desse e de outros, mas desse período histórico, com essa sensação de fechamento, de acabamento, acho que é menos provável que as pessoas adiram e queiram entender o porquê, porque é que estamos a falar de uma coisa que já acabou, não tem nada a ver connosco, isto não faz sentido. O medievalismo provoca a fissura dessa ideia, uma fissura nessa ideia, que nos diz, não, a Idade Média não está acabada, a Idade Média continua e pronto, e é importante para a nossa cultura contemporânea. Exato, é isso. Sim, eu acho que definitivamente temos que tomar mais cafés, não é? Temos que combinar mais vezes. Mas eu estava a pensar, por exemplo, um livro que eu cito sempre, não é? Esta ideia de Inventing the Middle Ages, não é? Norman Cantor. Ao fim e ao cabo, ele até faz uma proposta bastante ousada no sentido do que vocês estão a dizer, não é? Porque, em última instância, de cada vez que nós, por exemplo, como investigadores e investigadoras, estamos a escrever na atualidade sobre a Idade Média, estamos a fazer medievalismo. Isto é um bocadinho, estou a usar, espero que nenhum dos ouvintes fique chateado. Confesso que estava a pensar nisso. Sim. Não disse, mas estava a pensar. Sim, não faz sentido. Ou seja, o próprio estudo é uma forma, no fundo, de recriação, não é? Sim, isto para nós é difícil de ver agora porque, pronto, a questão das temporalidades que tu referiste. Nós, no nosso presente, não temos a noção do nosso fechamento e do fim de um determinado modo de olhar de ver as coisas. Nós vamos ser catalogados pelo futuro, não é? Como nós olhamos para os positivistas, para os medievalistas positivistas do século XIX, com admiração ou com repúdio, dependendo dos pontos de vista e das situações, também no futuro olharão para nós da mesma maneira. Claro, é isso. Mas o que eu gostava simplesmente de sublinhar é que realmente quando qualquer pessoa começa a tentar compreender um texto medievalista, não é, uma produção atual, sem ter uma formação sólida no domínio dos estudos medievais, ou seja, sem esse
conhecimento sobre a produção literária e cultural desses séculos, a verdade é que não consegue realmente de todo fazer essa análise, porque basicamente é uma análise que vai depender de uma análise comparada, intertextual, não é? Ou seja, analisar, por exemplo, um texto sobre Pedro e Inês, seria um texto atual, seria objeto de medievalismo, e, no entanto, vai ser difícil compreendê-lo sem ler as crónicas sobre esse reinado, não é? E isso é um interesse, neste caso, dos estudos medievais. Enfim, que são dois âmbitos que têm que estar em permanente e necessário diálogo para que realmente consigam dar um fruto investigador pertinente, não é? Sem dúvida, embora, lá está, também não vou divergir mais, mas ocorreu-me a questão de será necessário conhecer a Idade Média para fazer uma boa produção medievalizante. Bom, isso, porque entretanto haverá filtros pelo meio, não é? Imagino que haja uma série de filtros pelo meio, mas... E não, ainda podes adicionar uma terceira coisa, que é, não só tens que ler as crónicas, porque de facto um autor contemporâneo vai olhar para elas, mas também esse autor contemporâneo vai olhar para elas condicionado por uma visão dos estudos medievais do seu período em que escreve. Portanto, é uma, eu ia dizer, é descascar a cebola do Günter Grass num contexto completamente diferente, mas estas camadas são de facto muito interessantes e muito produtivas, acho eu. Bom, mas tentando... desculpa. Não, e é só... enfim, é uma anedota, mas eu por acaso precisamente dedico a minha tese de mestrado em estudos medievais ao Walter Ugumem. Aqui começamos, estão a ver, ao Remoço Baltasar Serapião. E lembro-me de dedicar bastante tempo a analisar o texto, e finalmente cheguei a uma entrevista dele em que lhe fazem a pergunta... Não é a pergunta mais importante aqui. O que é que conheces sobre a Idade Média, em que é que te baseaste? E ele responde numa linha: não li nada. Pois. Então, claro. aqui temos precisamente essa ideia, não é? Que nós podemos também estar a fazer, às vezes estamos à procura de qualquer coisa que na verdade não está, porque é muito mais um imaginário, são distorções de distorções, são percepções de percepções, e já pouco tem a ver com a Idade Média, por muito que essa ilusão de uma Idade Média tardia esteja anunciada desde a contracapa. Exato. O que não quer dizer que não sejam boas obras, não é? Porque às vezes também há aí uma certa confusão, isso provavelmente... Estamos aqui um pouco anárquicos, mas acho que estas conversas também são interessantes assim, os nossos ouvintes compreenderão. Certamente falar-se-á disso um pouco mais para a frente, que é uma coisa que talvez mais os historiadores fiquem um bocado com o pé de galinha, que é fazerem uma equiparação entre fidelidade histórica e qualidade. Sim. Portanto, se há um romance, por exemplo, um romance histórico, de repente... Há um sujeito que tem um cavalo da raça X e esse cavalo da raça X só chegou à Europa 200 anos depois. Os tipos dizem, meu Deus, que horror. Mas isto, acho eu, não será talvez, ou seja, rigor histórico não será imediatamente sobreponível com qualidade estética, não é? Ou não sei o que é que pensarás. Sim. Talvez falaremos disso, mas ocorreu-me aqui esta minha quase embirração às vezes com esta sobreposição automática. Mas... tentando pôr alguma ordem aqui, embora acho que a conversa esteja a ser bastante agradável, mas tentando pôr, digamos, alguma ordem, depois desta questão geral sobre medievalismo, estudos sobre medievalismos, etc., vamos falar agora um pouco sobre as produções propriamente, as obras literárias, nomeadamente, que podem ser analisadas no âmbito do medievalismo, que recriam a Idade Média, que têm referentes medievalizantes. E eu perguntar-te, a Rita, quais foram as primeiras obras literárias medievalizantes escritas em Portugal e em Espanha? Podes explicar por que razão surgem? E no seguimento disto, é normal relacionar-se o romantismo com esse início. Mas antes já havia obras de temática medieval. Por exemplo, os nossos ouvintes estarão recordados, por exemplo, quando nós falamos de Inês de Castro, a famosa tragédia Castro, de António Ferreira, do século XVI, talvez se inclua um pouco aqui, enfim, em termos gerais, talvez não especificamente, logo dirás, mas havia já obras de temática medieval, mas que diferenças institui o romantismo e como encarar essas obras anteriores? Há uma fronteira, ou seja, como é que alguém que estuda medievalismos vê o romantismo, vê-o como uma ruptura, não como uma ruptura? O que é que se passa aí? Portanto, eu sei que são muitas perguntas, mas no fundo é uma espécie de história abreviada e comentada das produções literárias medievalizantes, sobretudo em Portugal e em Espanha. Ok, vou tentar responder. Então, tanto em Portugal como em Espanha, eu acho que a atração literária pela Idade Média, pela essa Idade Média histórica, mas ao mesmo tempo pela Idade Média da Convenção,
vai se manifestar bastante antes do romantismo, não é? Embora, se calhar, durante o movimento oitocentista é quando vai adquirir uma força especial, não é? Frequentemente considera-se que o século XIX realmente marca o início do medievalismo literário na Península Ibérica, porque os românticos são realmente os que olham para a Idade Média como uma fonte de inspiração nacional, para dar a chamada cor local e também simplesmente pela questão, não é, da emoção. E em Portugal as primeiras obras literárias ambientadas na Idade Média surgem talvez por volta de 1840, impulsionadas por alguns autores românticos, não é? Penso em Almeida Garrett, penso também em Alexandre Herculano, que, como sabem, não é? Também era historiador. E Eurico, por exemplo, decorre nos tempos visigodos e islâmicos, não é? no século VIII. O monge Cister também explora conflitos medievais durante o reinado de Dom João I. Enfim, estas obras revelam uma clara influência dessa corrente romântica europeia, na linha do Walter Scott, não é? Que os ouvintes de certeza que também conhecem. E inserem-se neste contexto europeu da afirmação das identidades nacionais. Portanto, é aqui um bocadinho onde o romantismo tem um caráter diferenciado, não é, dentro do âmbito do medievalismo. Herculano, em particular, eu acho que contribui para a valorização desse passado medieval com, por exemplo, um texto que eu gosto muito, que são as lendas e narrativas, porque, afinal de contas, não é, é uma das minhas favoritas. Se calhar eu gosto muito, por exemplo, da Dama de Pé de Cabra. Olha, já falamos aqui porque vem do livro de Linhagens de Conde Pedro. Exatamente. Eu acho que é um bom exemplo porque, por exemplo, esse texto portanto, começa com um livro de Linhagens de Conde Dom Pedro Barcelos e depois, realmente, o Alexandre Herculano volta a ele, mas eu até queria continuar esta linha e ir até à atualidade, porque Fascinação, o conto da Hélia Correia, continua na mesma direção, ou até interpretações visuais da nossa Paula Rego e da Adriana Mulder, que voltam também a ilustrar este texto, não é? Enfim, em Espanha, o romance histórico eu acho que atinge uma maturidade importante com obras como El Señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, que está centrada nos últimos cavaleiros templários e que é considerada, acho, uma das melhores narrativas histórico-medievais espanholas no século XIX. No entanto, muito antes do século XIX, a literatura peninsular eu acho que já abordava temas medievais, podemos dizer, embora abordar de diferentes perspectivas, não é? Pronto, a minha especialidade, já viram, é o medievalismo pós-moderno, ou seja, mais a finais do século XX, pelo que não sou talvez a pessoa mais indicada para responder a esta questão com melhores exemplos, mas creio que não será demasiado arriscado afirmar que encontramos um excelente exemplo no próprio Dom Quixote, não é? De Cervantes. Exato. Como é bem conhecido, não é? Já parodia no início do século XVII os romances de cavalaria medievais, não é? Quanto às mudanças introduzidas especificamente pelo romantismo, a verdade é que creio que se transforma principalmente a sensibilidade, não é? E a intenção estética. As obras anteriores de temática medieval seguiam certos gostos clássicos, creio, digamos, estas ideias de ordem, de decoro, de finalidade moralizante, ou assumiam um tom satírico ou crítico, como faz talvez Cervantes quando ridiculiza os ideais do cavalheiresco já em decadência, não é? Pelo contrário, eu acho que os românticos abordam a Idade Média com um fascínio, não é? Um fascínio pelo pintoresco, pelo misterioso, pelo passional, porque para eles o medievo oferecia um vasto arsenal de elementos muito românticos, as lendas, os castelos, os monges, os trovadores, as cruzadas, até mesmo todos estes fantasmas, não é? Eles vão evocá-los. Além disso, claro, o romantismo está desiludido com o racionalismo iluminista e por isso viu na Idade Média um lugar original de uma série de valores espirituais, fé, honra, lealdade, ou de emoções intensas e até de identidade nacional. Pensem que essa ideia do início da própria língua está ali, não é? Exato. E o início das nações, não é? Também Exatamente. uma questão fundamental. Sim. Não, de facto... Pronto, agora havia aqui mais perguntas a fazer sobre o romantismo, que seria, por exemplo, como é que separas, se é que é possível separar, se calhar não é, o que é tipicamente e estritamente medieval do gótico, ou seja, como é que o imaginário medieval se liga com a emergência daquilo que é a novela gótica, também
Só para situar os ouvintes, que é um pouco anterior, não é? Ou finais de 18. Finais do 18, acho eu, não é? Ou, por exemplo, há questões, por exemplo, as ruínas na poesia barroca. Sim. Há muito esta coisa, o professor Adriano de Carvalho, por exemplo, tem um artigo fabuloso que é a ruína. A ruína é o máximo. Que é muito associado ao romantismo, mas que a poesia barroca já tem esta coisa da ruína. E tens aquelas ruínas imaginárias do Piranesi, por exemplo. Sim, ou por exemplo. Que são uma coisa absoluta. Mas lá está, mas são ruínas romanas. Ou seja, como é que passas da ruína romana ao castelo, ou à ruína do castelo medieval? Esse percurso também é interessante, ou seja, pronto, mas não interessa. É exato. Oh meu Deus, isto dava para muita matéria, Nossa Senhora. Eu acho que também dá para perceber que eu e a Joana estamos um bocado reprimidos. Gostamos de falar disto, mas não temos muitas hipóteses para falar. Pois é, estamos aqui. Alguém com quem fala sobre este assunto. Que bom. Então, portanto, para prosseguirmos então no nosso caminho, nas questões que temos ainda para te colocar, e recentrando outra vez esta exposição na contemporaneidade, que é aquela área em que tu te sentes mais confortável, então podemos falar de diferentes matizes da representação da Idade Média na literatura contemporânea. Tu já deste aí algum insight sobre isso, falando da questão da ironia, por exemplo, mas que outro tipo de estratégias narrativas ou de matizes que nós podemos encontrar então na representação contemporânea da Idade Média na literatura, na literatura em geral e, se caso exista, especificamente na literatura ibérica, portuguesa e espanhola? Sim, a representação da Idade Média na cultura contemporânea, realmente aqui isto já é a minha praia, o romantismo apanha-me um bocadinho mais longe, mas na cultura contemporânea tem, muitos matizes. Ao longo dos séculos, as diferentes épocas e, naturalmente, os diferentes criadores foram sonhando, não é? Com a Idade Média de maneiras diferentes, enfatizando certos aspectos e ressignificando o passado medieval ao serviço das suas próprias agendas, não é? E bem, como antes também já usei este termo, vou explicar um bocadinho, porque eu uso aqui o termo sonhar e faço questão de sublinhar para que os ouvintes percebam um bocadinho melhor, porque é precisamente a palavra que escolhe o Humberto Eco num conhecido ensaio que se intitula 10 modos de sonhar a Idade Média, ou 10 pequenas idades médias, e se trata de um texto muito breve que recomendo, porque é muito esclarecedor e nos ajuda a compreender precisamente a questão que me coloca, Joana, e é a pluralidade dessas idades médias. Ele propõe 10, não é? E o que é certo é que todas coexistem no nosso imaginário coletivo, porque a Idade Média romântica, a nacionalista, a esotérica, a barbárica, são só algumas dessas, não é? Enfim, talvez seria excessivo apresentar agora esses 10 exemplos propostos por Eco, mas vou centrar-me em alguns 3 vertentes, talvez que me venham agora à cabeça e que consideram que estão particularmente presentes na cultura ibérica, não é? No âmbito da cultura contemporânea da Península. É efetivamente esse medievalismo herdeiro do romantismo, mais nacionalista, até mais identitário. E nesta abordagem, a Idade Média é representada como o berço das identidades nacionais, regionais ou até étnicas. Foi particularmente comum no século XIX, mas eu acho que se continua a manifestar com alguns matizes em discursos de hoje e é especialmente notório na recuperação constante de certas figuras históricas. Eu acho que é aí onde se nota mais, não é? Em Espanha, El Cid, os Reis Católicos, em Portugal penso em Viriato e também na já chamada a esta conversa Dona Inês de Castro, em França com Joana d'Arco, por exemplo, entre outros. E a verdade é que graças a essa extraordinária complexidade simbólica que têm estes personagens, as suas representações vão estar muito presentes, vão variar conforme os contextos culturais e políticos, e o que eu acho que é ainda mais interessante, que são capazes de simbolizar uma ideia e até a contrária. E nesse sentido, veja-se, por exemplo, o uso que se faz da figura de Rodrigo Díaz de Vivar, não é? El Cid, que é usado pelo franquismo como uma analogia das proezas do próprio franquismo e, em simultâneo, é usado por alguns dos exilados para representar as saudades da pátria e as feridas da injustiça. Quer dizer, aqui é um exemplo muito curioso, não é? E já agora um pouco de propaganda, se não ouviram, vão ouvir o Exato. ciclo de episódios que dedicamos ao Cid. Mas ao Cid medieval. Claro, ao Cid medieval, sim. Mas também fizemos algumas referências referenciazitas, sim, mas sobre o Cid medieval. 4 episódios para ouvirem. Sim.
Se quiserem procurar não o Cid medieval, mas o contemporâneo, podem ler o António Machado, os irmãos Machado, ambos. Podem ler Rafael Alberti, Jorge Guillem, Gerardo Diego. Todos eles acho que vos podem dar algumas ideias. Não do Cid medieval, mas desse Cid do século XX. Pérez de Reverte, recentemente, não é? Que também teve aí um... E a série da Amazon Prime, que aqui há uns tempos... Mas nós sobre outras artes também vamos falar daqui a pouco. Sim. Claro. E também, se vos interessa, recomendo-vos muito os estudos de Raquel Crespo Vila, claro, que se tem interessado precisamente sobre o mito cidiano e que defendeu a tese dela sobre o Cid pós-moderno. Eu vou deixar aqui como é que se diz, não um spoiler, é porque não chega a ser spoiler. Nós gostávamos muito que a Raquel viesse aqui ao podcast, aliás, cheguei-lhe a falar, mas ela não quer falar em português ou em galego. Então, pronto, é esse óbice da língua, mas ela queria vir, só que, mas se calhar eu vou falar em galego e não vai sair bem, não sei o quê, e depois em espanhol, pronto, é assim essa dificuldade. É isso. Pronto, mas aliás, pensamos nela como o episódio dela seria o último dessa série sobre o Cid. Exato. Se precisarem de mim para traduzir. Olha, vêm as duas. Bem, o que é certo é que, por vezes, esta apropriação identitária, na linha do que dizia antes, pode até degenerar numa espécie de mitificação pseudo-histórica, não é? Que é outro tema e outra complicação. Eu acho que um exemplo extremo foi, por exemplo, a manipulação de símbolos medievais por ideologias totalitárias no século XX, não é? O próprio nazismo, a maneira como instrumentalizou os mitos germânicos ou até a procura do Santo Graal. E até recentemente, mesmo muito recentemente, Santiago Abascal, portanto é o líder do partido Vox em Espanha, voltava a referir-se à Reconquista, não é? Eu acho que isto é bastante representativo, portanto, esta mitificação pseudo-histórica está sempre em cima da mesa por estes usos políticos que se ligam a este medievalismo identitário, nacionalista. Talvez outra linha para continuar um bocadinho com estes exemplos seria do medievalismo, esse medievalismo mais escuro, não é? Que parece estar sempre bajo tinieblas. Essa Idade Média, uma era brutal, marcada pela barbárie e pela superstição, não é? A origem, naturalmente, remonta ao período do Iluminismo, não é? A ideia da Idade das Trevas está lá. Mas mantém-se presente em algumas representações modernas. Naturalmente, tanto em filmes como em romances, é curioso encontrar sempre esse medievalismo sujo, não é? A estética do sujo, da ignorância, da violência medievais. Os tais feios, porcos e maus, não é? Os célebres feios, porcos e maus. Exatamente. O efeito é uma espécie de efeito de choque e, ao mesmo tempo, uma espécie de realismo cruel, não é? O que é certo é que na cultura popular recente, estou a pensar em séries como Game of Thrones, à qual vocês também dedicaram recentemente um episódio, que tem alguma parte dessa estética medievalizante, não é? Porque é um mundo onde impera a lei do mais forte, uma luta impiedosa, e aí realmente o que estamos a evocar é a imagem dessa Idade Média mais bárbara, não é? O que é certo é que por vezes esta abordagem é utilizada como forma de crítica à própria civilização. E aqui gosto principalmente quando chega a ser uma espécie de reflexo sombrio dos nossos instintos mais básicos. Talvez seja uma das linhas mais interessantes deste medievalismo escuro. Por último, para dar um último exemplo, talvez porque é o meu favorito, deixei para o fim, é efetivamente esse medievalismo irónico ou paródico. Porque nesta vertente a Idade Média é revisitada com humor, com sátira ou com esse anacronismo deliberado, não é? E um dos exemplos mais célebres, de certeza que os ouvintes conhecem, é o filme dos Monty Python and the Holy Grail. Sim, acho que estava a pensar nisso justamente, e certamente muitos ouvintes estarão a pensar. Mas é curioso que, justamente ainda esta semana, falei disto aos meus alunos da Universidade Nova, a propósito lá da importância dos duelos, toda essa coisa, e eles não faziam a mais pequena ideia, nenhum sabia da existência disto. Aquelas coisas que a gente pensa que são, de facto, bem conhecidas, e já não são, não é? E não são. O que é certo é que o filme é de 75, ou seja, eu ainda demorei quase 20 anos a nascer. Portanto, pois. É verdade que
Pronto, já tenho uns aninhos. Tem, mas por exemplo, sei lá, eu acho que já com alguma idade não era assim tão velha quando sabia da existência do Casablanca ou de outros Exato. filmes dos anos 40. Pois. Acho que é mais um desconhecimento da história do cinema do que propriamente, não sei. Quer dizer, e isto é um filme marcante por várias razões, não é? Este ou A Vida de Brian. Ou Bom, pelo menos uma parte. Vá, Não pelo menos problema. uma parte, porque também há a timidez, pronto, sabemos isso, claro, certo. obviamente. Claro, os meus por acaso já conhecem, mas também conhecem porque eu não lhes dei alternativa e pus tantos fragmentos nas aulas que eles a estas alturas já não podem dizer outra coisa. Mas não é? eu vou pôr também esse fragmento neste caso é do Black Knight, Adoro. porque é claro, é um Tis daqueles but a scratch! I've been worse. Don't go away, you coward! Tipo, já Come está lá here. só está lá tipo, o toquinho, o tronco e está lá. I'll bite you. Sorry, pronto, já nos estamos a passar. Não ia dizer, mas por exemplo, a via irónica, achas que é própria? Não encontraremos mais essa via irónica ou ironizante na literatura anglo-saxónica e menos na literatura ibérica, por exemplo? Eu diria que não, eu tenho vários exemplos, portanto, é verdade que se na linha dos Monty Python, é verdade que eu acho que é um exemplo sempre clássico, não é? Vai parodiar de forma impiedosa os clichês arturianos ou o imaginário medieval, digamos, apresentar estes personagens que num tom cómico revelam a consciência um bocado do absurdo do seu próprio mundo. E esta linha, precisamente, ainda para mais com o mesmo tipo de clichês, é objeto, por exemplo, de um texto que eu adoro, da Paloma Díaz Mas, El rapto del Santo Grial ou El Caballero de la Verdoliva, e faz uma linha muito parecida. Portanto, eu acho que de alguma maneira isto existe também na tradição ibérica, e que pronto, talvez seja herdeira de qualquer maneira de uma tradição mais americana, mais inglesa. Isso Talvez agora estou-me a lembrar. Desculpa interromper, mas se calhar a questão é que talvez no audiovisual seja assim, mas na literatura não sei se será assim. Tanto? Eu ia dizer, no audiovisual agora lembrei-me de um episódio do Gato Fedorento em que entra o Afonso Henriques. Também eu. E ele diz, países começados por C, Castela não é um país, este jogo é chato, vamos mas andar à porrada. Pronto, e a ideia é que o Afonso Henriques é um bruto, só quer andar em guerras, o que também é interessante caracterizar o Afonso Henriques desta maneira, mas pronto, isto já são outras coisas. Claro, até essa linha, precisamente a história do Cerco de Lisboa, pode ir um bocadinho nessa direção, não é? Esse discurso que ele faz, a maneira como ele se apresenta, como Saramago o apresenta, acho que também poderemos perfeitamente ler aqui uma linha irónica, uma linha paródia, não é? Da apresentação de Afonso Henriques. Portanto, eu acho que isto está muito presente na literatura atual. O que é certo é que, pronto, ao jogar com os anacronismos e por exemplo, no caso dos Monty Python, a minha cena favorita talvez seja a do casal dos agricultores que tenta explicar ao rei Artur, não é, que vivem numa comuna narcossindicalista. Exato. O que é facto é que isso está muito presente, não é? Os anacronismos estão muito presentes na literatura e, portanto, esse sublinhar da distância entre a visão idealizada do medievo e a realidade histórica é muito, muito, muito frequente na literatura ibérica, não é? Sim, e desculpa interromper, sim, não, claro. e permite justamente aquilo que também já falamos, que o medievalismo permite questionar algumas coisas do presente, porque uma das frases que eles dizem a dada altura é: tu és o meu rei, mas eu não votei em ti, não te escolhi. Que na Inglaterra, onde há uma monarquia, Exatamente. é uma pergunta atualíssima para um certo Exato. setor da sociedade, não é? Exato, também uma ironia muito subtil, de facto. Claro, como é que pode um ritual subaquático de legitimar um sistema de governo, não é? Essa, no fim, no fundo é a pergunta. Mas sim, eu acho que este medievalismo é o mais interessante precisamente por esse caráter, digamos, meta-histórico, não é? Porque convida o leitor, ou o espectador, a tomar consciência de que está perante uma construção moderna e, portanto, a refletir sobre a sua própria realidade. E vai jogar precisamente com essa consciência, por isso acho que funciona bem, não é? Porque não tenta parecer real, não é? Não tenta parecer real. É muito consciente, o leitor vai ser muito consciente de que está a falar sobre ele com ele, não é? E pronto, o que devemos recordar é, em todo caso, que existem imensas idades médias imaginadas e que frequentemente vão coexistir numa mesma obra, não é? Todas estas podem estar presentes.
O que é certo é que eu acho que o passado medieval cada vez mais se torna num cenário para a crítica, para a deconstrução, para o riso, e nesse sentido lembro-me também de umas palavras da Paloma Dias Mas, que já citei aqui, porque ela diz que falar sobre a Idade Média é só uma forma irónica de falar sobre a atualidade. Ora, Pois está. é isso. Exato. Bom, e em relação à pergunta seguinte, eu acho que tu já foste adiantando algumas coisas e também no fundo já fomos adiantando algumas coisas. Mas a pergunta é a seguinte: nas obras medievalizantes há sempre uma tentativa de recriar um ambiente ou uma ideia da Idade Média, mas essa recriação é variável e acentua alguns aspectos, ao mesmo tempo prescinde de outros. Ou seja, e trocando por miúdos, a questão no fundo do grau de fidelidade histórica das obras. Se calhar acho que é, no fundo, indo direto ao assunto, a questão é esta. Há pessoas que tendem a fazer, uma espécie de sobreposição entre fidelidade à verdade histórica e qualidade estética. Sobretudo nos romances históricos, mas talvez não tanto nos romances históricos. A pergunta, no fundo, é: pondo de parte essas construções mais irónicas, mais paródicas, mais autoconscientemente desconstrutivas ou desconstrutoras, não sei bem como é que imediatamente agora falaste, noutro tipo de obras, por exemplo, em romances históricos, portanto, esse lado, digamos, desconstrutor não é tão evidente, ou este lado paródico não é tão claro, tão evidente ou tão predominante. Como é que entra aí a questão da fidelidade à realidade histórica? Ou, dito de outra forma, qual é o grau de anacronismo que se tolera para continuar-se a dizer que aquela obra é uma excelente obra? Tolera-se ou não anacronismos? Até que ponto se toleram ou não? O que é que tu pessoalmente tens a dizer sobre isto? E o que é que, no fundo, quem estuda estas coisas tem a dizer sobre isto? Se é uma questão, ou se sequer isto não é uma questão. Porque pode ser que isto seja uma questão para quem estuda a Idade Média, mas não seja uma questão para quem estuda medievalismos. Não sei, portanto, no fundo a pergunta é esta: como é que se triangula aqui isto? Então, para responder a essa questão, é importante realmente recordar que cada abordagem do passado vai falar da época que procura reimaginar, neste caso do medievo, mas também, como eu dizia antes, da sociedade contemporânea que o faz, não é? E o medievalismo vai se enfrentar esse dilema de maneira inerente, não é? Porque vai procurar evocar, acho que aqui é o verbo que pode funcionar melhor, um período histórico, mas essa evocação vai sempre estar filtrada pelas sensibilidades, pelos valores, pelas informações atuais, até pelas ferramentas, as possibilidades, as materialidades, por exemplo, da literatura atual, não é? Ou até as leituras, não é? Porque até a maneira de ler na atualidade é muito diferente da do medievo e pronto, tudo isto vai estar em cima da mesa se o nosso objetivo é fazer uma reflexão sobre a relação da autenticidade de maneira mais ou menos complexa. Mas antes de mais, eu acho que poderíamos distinguir um bocadinho a autenticidade de rigor histórico, não é? Que se calhar era um bocadinho a questão também estava aqui. Porque uma obra medievalista pode perfeitamente transmitir uma sensação de autenticidade, mas não ser rigorosa em todos os pormenores, ou talvez em muito poucos pormenores, e o inverso também é possível, não é? Portanto, o cinema não é a minha especialidade, mas pensei que talvez de alguma maneira também os ouvintes pudessem reconhecer aqui alguns exemplos, vários, porque no âmbito do cinema os estudos revelam que o mais importante para o público é a representação que pareça medieval. Portanto, mesmo que um historiador detecte de certeza anacronismos, essa não é a demanda, não é o que o público quer ou o que o público precisa. Portanto, um exemplo que já ouvi várias vezes em diferentes congressos, que é sempre divertido, é em relação aos castelos e aos edifícios medievais, porque é comum em filmes ou séries de época vermos os castelos sujos e envelhecidos, não é? Claro. Pois, que não era nada disso. Claro. E até eram pintados, coloridos e com... Exato. Claro, ou seja, aqui temos um exemplo claro de que na Idade Média, evidentemente, estes edifícios seriam novos e, portanto, não estariam nem velhos, sujos, quem sabe, mas velhos não. Portanto, este tipo de detalhes demonstra que a autenticidade na ficção medievalista é frequentemente essa construção, baseada numa série de convenções, neste caso visuais, mas também narrativas, porque se procura é satisfazer uma imagem mental que temos do que é o medieval, mais do que propriamente reconstruir com precisão arqueológica cada um desses elementos históricos.
E podemos, portanto, dizer que existe um verdadeiro espectro de possibilidades dependendo da proposta e também das limitações de cada autor ou autora, não é? Porque num extremo podemos ter obras totalmente fantasiosas que usam elementos medievais de uma forma muito livre, sem pretensão de exatidão histórica, e no extremo oposto temos projetos quase museográficos, não é? Que tentam reproduzir com o máximo rigor a cultura material e a mentalidade da época. E seria caso para dizer, para isso escrevam teses e não romances. Sim, não é? exatamente. Um bocado isso, não? Eu até ia acrescentar uma coisa, ou seja, não é que não se procura autenticidade. Agora, o que é qual é o ponto de referência dessa autenticidade é que é diferente. Para um leigo, digamos assim, estar lá o castelo, ter lá umas ameiazitas e ser uma cena de granito, basta como algo autêntico que representa, quase como se os castelos não fossem desmaterializados no sentido de serem símbolos de algo. Como, olha, agora lembrei-me de uma conversa que tive aqui há um tempo atrás com uma colega nossa que ensina a língua gestual portuguesa, e ela disse-nos que o nome de Guimarães na língua gestual portuguesa é quase o desenho do castelo em cima de uma cabeça. Ou seja, é como se para a pessoa que se interessa por filmes com essa estética medievalizante visse esse quase ideograma do castelo e, portanto, está num sítio, está na Idade Média, situa-se na Idade Média. Claro, e não é só essa questão, eu acho que até um dos desafios, se pensamos na autenticidade, e quando há realmente esse objetivo, digamos, mais de uma reprodução com exatidão, fica também a pergunta, não é? Porque a Idade Média não foi um período homogéneo, nem está plenamente documentado, portanto, a autenticidade em relação a que modelo? A qual destes modelos? Pois, claro. Portanto, falar de fidelidade à época é problemático porque estamos sempre a referir-nos a um milénio de história que abrange várias regiões e várias culturas, não é? Enfim, eu diria que aqui o conceito seria o de autenticidade percebida, não é? O que vai ganhar assim um bocadinho mais de relevância, porque no âmbito do medievalismo vai ser um valor muito relativo, o da autenticidade. Por vezes vai ser sacrificada em nome da fantasia ou da metáfora, e aí é onde começamos, onde a crítica temos trabalho graças a isto, não é? Porque precisamente temos que indagar e temos que compreender. E outras vezes vai ser perseguida com um favor quase arqueológico, em alguns casos, talvez até, diria, menos interessantes. Porque o primeiro caso é o que vai convidar a uma leitura crítica e mais comparada à obra, compreender que o que vemos é tanto um reflexo da Idade Média como um espelho da nossa sociedade, é no fundo responder a essa pergunta, porque a Idade Média, compreender a metáfora é o que vai ter sentido do ponto de vista da crítica, aliás. Agora estava a pensar nessa questão do excessivamente arqueológico, por exemplo, até há romances que têm notas, não é? Como se fossem teses, lá está, isto passou-se aqui, isto passou-se ali, citam documentos. Epá, pronto, tudo bem, cada um achará o que sim, mas para mim é o que eu já disse, quer dizer, se querem isso, façam teses, não façam romances, não é? Mas depois também tens a busca ou seja, a busca da pseudo-historicidade ou da pseudo-verdade, como por exemplo, desde logo o Quixote, com a cena do manuscrito. Sim, mas isso é outra coisa, pronto, não é? Mas isso no é Humberto... outra... Ok, agora não me estou a lembrar exatamente de onde é que vi isso, mas até há romances em que tu tens essa nota, mas é uma nota fictícia só para fingir que é... Sim, mas há uns que têm mesmo... A documentação e não sei o que. Sim. É um pouco à medida ainda dos românticos. Exatamente, era o que eu estava a pensar. Pois, no fundo é um, digamos, um valor quase pedagógico. Exato, exatamente. É que se atribui também, ou seja, dá-me a ideia que também quem está muito focado nessa questão é porque acha que a ficção também deveria cumprir um papel pedagógico, uma espécie de ensinar as massas, não é? Mais do que agradar, tratava-se de ensinar. É como se voltasses à Idade Média ou a uma literatura mais antiga, em que tens essa função moralizante e didática do exemplo literário para educar justamente as pessoas a terem uma vida melhor, a comportarem-se de uma maneira... Claro, seria mais próximo, distanciar-se-ia do romance histórico e aproximar-se-ia da história romanceada, não é? Sim, exato. Ora, excelentíssima distinção. Não sei se é uma distinção clássica nesta área, mas é isso, é exatamente excelentíssima distinção. Obrigada. O problema é que há a ideia que há pessoas que querem que só haja história romanceada, pá, e não pode ser, não deve ser.
Pois, isso é às vezes o que acontece quando a gente, pronto, é muito frequente neste âmbito que, por exemplo, nos congressos e nos eventos científicos, nós encontremos pessoal da literatura com pessoal da história, não é? E é verdade que o debate anda sempre no fim, não é? No fim das conferências à volta de uma mesma questão, que é, os historiadores muitas vezes têm dificuldade em entender o conceito de ficção, claro. Não é? Eles andam ali à procura do sentido, da base, portanto, das marcas de temporalidade claras, e às vezes na literatura o que temos até é um name dropping, não é? Temos uma referência que pode ser mais ou menos exata, que nos leva nessa direção, mas depois às vezes não temos muito mais a que nos agarrar, não é? Para claro. Pensar aquele texto como medieval. É isso. Bom, e agora vamos alargar um pouco o âmbito para outras artes, outras formas de arte, que não apenas a literatura, porque em muitas outras artes estas referências medievais ou estas recriações medievais estão presentes. E pergunto-te, Rita, de que formas o medievalismo se manifesta noutras artes, como o cinema, a pintura ou mesmo, por exemplo, os videojogos contemporâneos? Sei que os videojogos são arte, mas vamos supor que sim, uma nova forma de arte. Então, eu acho que o medievalismo realmente vai se manifestar de muitas formas, além da literatura. Diria, aliás, que é principalmente graças até a estas outras artes, ao cinema, à pintura e aos videojogos, que se calhar o imaginário medieval tem sido perpetuado e, enfim, graças a isso nunca esquecido, não é? A pintura, acho que desempenhou um papel fundamental, principalmente na construção desse imaginário medieval, a partir do século XIX, sobretudo durante o romantismo, não é? Porque foi nesse contexto que se estabeleceram muitos dos elementos visuais, e estou a pensar nos cavaleiros de armadura reluzente, nos castelos imponentes, nas donzelas etéreas, nas florestas encantadas, não é? Todos estes elementos, esta iconografia é graças à pintura que foi moldando, esse medievalismo mais fantástico, tal e como hoje o vamos reconhecer. Estas imagens vão servir também como base para o cinema depois no século XX, que com o seu alcance global realmente contribui para a disseminação e a normalização destes símbolos em todo o mundo, não é? O cinema, em particular, acho que tem sido uma ferramenta poderosa para dar uma nova vida à Idade Média. Frequentemente vai ser filtrado pelas expectativas e as sensibilidades contemporâneas. É verdade que acho que cada vez mais a expectativa de vão chegar dragões é graças ao cinema, não é? Já que se o ambiente é medieval, essa possibilidade existe. Mas o que é certo é que através de filmes épicos, históricos, adaptações de lendas ou de narrativas fantásticas, o cinema acho que popularizou imenso esta visão mais estilizada e emocionalmente carregada do passado. É um desses casos que dizíamos antes, não é? Eu creio que muitas vezes o cinema foi mais influenciado pela tradição visual do que propriamente pela investigação historiográfica, não é? Mas pronto, em relação aos videojogos, eu acho que, pronto, eu conheço pouco, mas um aspecto que acho muito interessante e que queria contar acho que é muito interessante a forma como os videojogos oferecem umas experiências imersivas e interativas. Por isso que o medievalismo ganha uma dimensão que não tinha antes, não é? Porque os videojogos permitem ao utilizador habitar o universo medievalista e, portanto, tornam não apenas espectador, mas sim um agente ativo numa narrativa inspirada nesse passado reimaginado. Enfim, apesar das diferenças, todas estas formas artísticas partilham uma série de práticas comuns, não é? A criação de um imaginário medievalizante, que vai funcionar com uma série de códigos visuais e narrativos que vão evocar uma ideia do medieval, que já não é apenas histórica, mas sim culturalmente construída. E, nesse sentido, constrói história e imagina mundos constantemente. Estamos já a começar a aproximar-nos do final deste episódio, mas uma pergunta que também, uma vez mais, já foi surgindo aqui e ali algumas ideias relativas à função da recuperação e da representação contemporânea da Idade Média. Portanto, a pergunta seria um pouco nessa linha. O que é que tu achas, qual achas que é a função, ou as funções, se calhar faz mais sentido, que cumprem hoje a recuperação simbólica da Idade Média na literatura e nas artes em geral? Achas que é uma forma de escapismo? Achas que é uma crítica social? Uma criação ou sustentação de identidades? Ou serve, no fundo, um propósito... todas estas alíneas servem... Não, desculpem. Vou voltar.
Portanto, achas que serve como uma forma de escapismo, de crítica social, de criação ou de sustentação de identidades, ou achas que é um pouco de tudo isto? E achas que há alguma característica que se destaca no século XXI, ou seja, na época em que vivemos? Porque se calhar todas estas formas ou todas estas funções estão presentes ao longo da história da recuperação e da representação da Idade Média. Mas o que é que distingue a nossa época em particular? Portanto, a pergunta seria essa. Sim, a minha percepção é que a resposta é de um pouco de tudo. Diria que hoje em dia o medievalismo é um lugar onde continuamos a projetar desejos e críticas, desejos de heroísmo, de espiritualidade, ou até de uma coisa muito bonita, que é o sentido de comunidade, elementos que às vezes talvez sintamos um bocadinho de falta na época atual, não é? E também de crítica à irracionalidade e à barbárie, continua a estar aí presente. Eu acho que esse espelho do passado medieval para denunciar ou para fazer um comentário sobre o presente é uma linha que atravessa todos os medievalismos, não é? Enfim, pode servir tanto como um escape da realidade como ferramenta para compreendê-la melhor, não é? Definitivamente, em muitos casos, cumpre talvez ambas funções ao mesmo tempo, porque nos permite pensar, enfim, se quisermos, e enquanto nos diverte, ou pelo menos enquanto nos entretém. E um bom exemplo disso, que sei que vocês também têm por aí um episódio dedicado ao Senhor dos Anéis, é talvez precisamente essa trilogia, porque de certeza que os ouvintes a conhecem, e o que é certo é que para milhões de leitores e de espectadores representa, por um lado, esse escapismo épico, e é pura fantasia, mas para outros, e aqui estamos principalmente até a crítica, não é? Oferece uma série de leituras, por exemplo, uma alegoria sobre a industrialização, a denúncia da destruição ambiental simbolizada por Isengard. Ao mesmo tempo, a saga gerou identidades comunitárias fortes, não é? Os fãs que aprendem línguas élficas, que recriam batalhas, que se reúnem em eventos temáticos e ainda, por último, o que é certo é que revalorizou elementos dos mitos europeus medievais, não é? Os próprios elfos, os anões, os heróis, enfim, deram-nos uma nova vida e uma nova relevância no imaginário moderno. Em suma, com um exemplo destes, podemos ver que existem aqui pelo menos 4 dimensões. Uma escapista, que era muito típica também do século XIX, uma identitária, uma puramente criativa e, por fim, uma reflexiva. Portanto, a recuperação simbólica da Idade Média acho que pode desempenhar, portanto, todos estes papéis em simultâneo. Aliás, a sua versatilidade é precisamente aquilo que garante a sua permanência, não é? Na atualidade. O que é certo é que, apesar de terem passado mais de 500 anos desde o final da Idade Média, ela continua viva no imaginário coletivo, porque pode ser muitas coisas para muitas pessoas. Podemos sonhar com dragões, vestir-nos como trovadores para uma feira de verão, ou usar os códigos de amor cortês para parodiar a violência de género ou para procurar no passado pistas para compreender melhor a nossa identidade coletiva. O medievo permite tudo isto. É um campo em aberto e em construção. Exato, e esperemos também que alguns dos nossos ouvintes fiquem interessados e se mandem também por estas áreas, eventualmente, quem sabe. E agora, para acabar, nós costumamos deixar algumas sugestões de 2 tipos, sugestões de leitura de estudos, mas também sugestões de leitura de obras, e também muitas vezes temos isto de indicarmos preferências pessoais. Então, para terminar, lançaria o seguinte desafio. Primeiro, que nos indicasses, por favor, alguns livros, sei lá, sugestões de leitura, genericamente, e depois que nos dissesses, ou concomitantemente, que nos dissesses, que nos indicasses algumas obras, alguns romances, obras ficcionais, ou poesia, ou filmes, ou pinturas, ou teatro, que seja, de referentes medievais ou de recriações medievais que sejam da tua preferência, e porquê. Enfim, brevemente eu e a Joana faremos o mesmo, como temos feito com as cantigas e com outras áreas. Esta não parece, mas é se calhar uma das perguntas mais complicadas, porque uma pessoa não sabe nunca o que é de dizer. Mas, olha, vou começar por recomendar uma autora espanhola, talvez porque seja um bocadinho mais desconhecida e porque já a citei aqui, que é Paloma Dias Mas. 2 obras em particular, para mim, merecem destaque. Uma é La Terra Fértil, que é um romance bastante extenso, e outra, que é um conto breve, que já mencionei aqui, é El rapto del Santo Grial e El Caballero de la Verde Oliva,
que os meus alunos de tradição medieval já conhecem, porque nós no final das aulas fazemos sempre um pequeno clube de leitura na relva e esta é a leitura obrigatória. Eu acho que ambas ilustram bem o modo como o Dias Mas, que por outro lado também é especialista em estudos medievais, trabalha com estes temas, mas com uma extraordinária ressonância contemporânea. No caso português, vou sugerir 2 contos. Um deles é Teorema, de Herbert Welder, e o outro é Segunda Memória, de Vasco Pereira da Costa. Acho que são 2 textos fascinantes e, principalmente para quem, como eu, adorou a história da rainha depois de morta que nos contaram na escola, eu acho que vai ser aqui uma aposta segura para os ouvintes, se vos apetecer. São ambos bastante curtinhos. E desculpa só, o segundo é também sobre Inês de Castro, que eu confesso que não conheço. É sim. Essa segunda escolha, para além do Teorema, essa segunda confesso que não a conhecia. Aliás, que não conheço, aliás. Também não. O título completo é Segunda Memória, Pedro e Inês. É um texto bastante curioso porque basicamente transforma Pedro e Inês em 2 deputados do Parlamento Europeu nos anos 80. Naturalmente o desenlace é inevitável, mas encontrarão uma série de peripécias mais típicas daquele momento. Por exemplo, entre outras coisas, portanto, a morte de Inês é devida a um atropelamento de um autocarro e a verdade é que há também uma pequena disputa entre deputados de esquerda e deputados de direita, e também há um momento bastante curioso que é a maneira como se faz a homenagem no Parlamento à morte de Inês. Portanto, tem aqui uma série de ingredientes que pegam na história original, mas vão, naturalmente, através do anacronismo, recontextualizá-la na atualidade, e acho que fazem uma crítica bastante curiosa. Olha, e a mim vai-me servir muito que eu tenho uma cadeira justamente em que uma parte do programa é Inês de Castro e as representações de Inês de Castro ao longo do tempo, e essa não conhecia. Olha, já fiquei aqui bastante enriquecido. Ainda bem. Eu por acaso acho que, pronto, em ambos casos, precisamente tanto no Teorema como na Segunda Memória, o que está em cima da mesa é esse anacronismo progressivo, não é? Que eu acho que é muito interessante e que também partilham até com outros textos, como por exemplo estou a pensar na Trança de Inês, por exemplo, também nessa direção. Portanto, de alguma maneira o anacronismo permite precisamente falar da eternidade do mito, não é? Então, exato. Acho que são 2 exemplos muito, muito curiosos. E se os ouvintes estão interessados em textos críticos sobre medievalismo, já mencionei esse ensaio de Eco, que acho que é bastante interessante, mas gostaria de sugerir ainda outro texto, que são os comentários que ele escreveu para O Número da Rosa. Em espanhol são conhecidas como as apostilhas, creio que em português talvez sejam os comentários ao Número da Rosa, e é um texto muito, muito, muito interessante para, outra vez, muito breve, para começar a entrar pelos caminhos do medievalismo. E por último, porque os próprios textos medievais são atuais, sempre que alguém os leia, sugiro talvez o meu texto medieval favorito. Bem, não o digo só eu, na verdade já também o disse o Tolkien. Eu adoro Sir Gawain, acho que é, bem, da autora desconhecido, acho que é um texto fascinante. Sir Gawain and the Green Knight, não é? Sim. Exatamente, acho que é um texto muito bonito, e adoro a adaptação cinematográfica do David Lowery, acho que é muito interessante e recomendo precisamente porque até essa pequena subversão do final acho que fala muito, é um bom exemplo de como é que existem, se nós ainda acreditamos na possibilidade de um herói. Acho que pode ser uma tarde bem passada ao pé do nosso Cavaleiro Verde. Muito obrigado. Esse filme também não conheço, confesso. Olha, estou a aprender o Green Knight, o texto medieval sim, mas o filme não. Bom, eu, quanto a mim, creio que me cabe agora a mim, não é? Não sei se pela ordem, e para finalizarmos, eu escolherei, exato. Eu escolherei 2 textos com particularidades. Um deles, nem sei se não estará já um pouco fora deste âmbito, mas acho que não, que são 2 textos talvez bastante únicos, ambos século XX. O primeiro de Almada Negreiros e chama-se Histoire de Portugal par cœur, que é, como o título indicará, o texto é do Almada Negreiros, mas está escrito em francês. É uma espécie de história de Portugal em prosa poética e bastante irónica, paródica. E que tem várias particularidades. Uma delas é que é
prosa poética irónica, mas também é ilustrações, portanto é um texto que tem uma série de ilustrações, e nessas ilustrações que vão acompanhando as figuras da história, portanto, que vão sendo recriadas por meio da palavra, essas ilustrações são também muito interessantes. Por exemplo, a representação de Dom Afonso Henriques, que é uma das figuras que tem assim um grande destaque, é uma representação em que aparece, por exemplo, ao lado de Dom Afonso Henriques, aparece Jesus Cristo, enfim, em tons um pouco caricatos, como referência, penso eu, ao famoso Milagre de Ourique, e aparece também uma figura com barrete frígio, por exemplo, indicando a República. Isto é uma obra dos inícios da República. O Almada, bom, sabemos, tem uma relação complexa com a República, estava exilado na altura em Madrid, tudo isso. Portanto, é uma releitura irónica, paródica da história portuguesa, entre ela também a história medieval, em francês, e que junta texto e imagem. O segundo é um texto único, acho que já falei dele aqui noutras ocasiões, mas não posso não falar, que é a Crónica de João Miguel Fernandes Jorge, que é uma recriação poética da Crónica de Dom Pedro do Fernão Lopes. Portanto, todos os poemas desse livro, de que há aliás várias versões, eu prefiro sempre o título da versão original, que é Da Crónica do Rei Pedro, alguns primeiros capítulos. Todos os poemas têm como título epígrafes de capítulos da Crónica de Dom Pedro do Fernão Lopes. E portanto depois há um jogo entre cada poema e o conteúdo de cada capítulo da Crónica do Fernão Lopes, uma espécie de reescrita poética de uma crónica medieval, coisa que eu acho que é única em Portugal. Não sei se noutros casos, mas em Portugal creio que é um caso único e muito a minha predileção. E com isto passo a bola à Joana. Então, eu vou falar de duas coisas, não são necessariamente as minhas preferidas, mas acho que ficam aqui como recomendação para os leitores, desviando um pouco da literatura mais canónica. Uma é uma banda desenhada para crianças chamada Dom Fonsarilho, que quando eu era criança fez as minhas delícias. Eu adorava aquelas personagens todas, gostava de todas as histórias. Portanto, é uma coleção de 8 livros que são, uma vez mais, centradas na figura do Afonso Henriques. A má é a Dona Teresa e o seu companheiro Fernando Pérez de Trave. É ali chamada Dona Tesa. Dona Tesa. A Dona Tesa e o Fernão com da perna que trava. Portanto, também é uma paródia, portanto é cómico, e o Afonso Henriques é muito belicoso e muito imaturo, que também, pronto, faz lembrar algumas perspectivas medievais sobre a figura deste rei. E, portanto, recomendo a leitura para graúdos e miúdos. Acho que vale a pena sempre voltar a essa banda desenhada. A segunda recomendação é uma viagem e uma visita que não é puramente medieval, mas tem um aspecto medieval, que é o Portugal dos Pequeninos. Portugal dos Pequeninos também merecia um episódio por outras razões, mas não vou agora entrar na ideologia e na visão do Portugal de quando o Portugal dos Pequeninos foi construído. Mas há uma parte desse parque que também se dirige a crianças, há uma parte desse parque onde se recriam vários monumentos nacionais, entre os quais alguns monumentos medievais. E aquilo é muito interessante, a mim fez-me rir bastante quando estive lá a visitar e me apercebi disso, porque a ideia é recriar, para as pessoas que na altura, estamos a falar dos anos 40, não podiam visitar todos os pontos do país, terem uma noção de quais eram os monumentos mais importantes de Portugal. Mas ali criam-se monumentos que de facto não existem, porque eles estão colados uns aos outros. Cria-se uma espécie de imagem distorcida, mas que tenta ser fiel a essa representação. E, portanto, à luz daquilo tudo que temos estado a dizer, da autenticidade, da veracidade, da acuidade histórica da literatura e da relação da literatura atual com a literatura medieval e com a representação da Idade Média, acho que faz sentido recordar aqui esse lugar do Portugal dos Pequeninos como um exemplo dessa relação conturbada e complexa entre verdade, autenticidade, ficção e recriação. E já agora, deixa só recordar, mas é curioso recordar que o arquiteto é o Cassiano Branco, que Exato. foi um dos arquitetos principais da primeira geração de arquitetos modernistas. É verdade. Portanto, é aquela geração curiosa que surge bastante vanguardista, aliás também apoiada pelo Estado Novo. Sim, e ele também ainda fez coisas para a exposição do mundo português. Olha, o mundo português também Exato. Seria outro eu estava a pensar exemplo nisso. para discutirmos a representação da Idade Média durante o Estado Novo. É muito interessante. E o Estado Novo, que também apoiou bastante o modernismo, mas depois teve assim uma espécie de virada, e essa geração foi acompanhando essa virada.
e o Cassiano começou a projetar o Éden, que é uma coisa maravilhosa, mais ou menos vanguardista, depois acaba em coisas como esta, ou como a Avenida Sidónio Pais e António Augusto Aguiar em Lisboa, pronto, enfim, ou são coisas, é vida, mas também é interessante ver estas, Sim. como é que quem introduz a ruptura modernista depois também faz esse tipo de coisas, não é? Sim, tem um volto fácil. E acho que há, não tenho a certeza do que vou dizer, mas acho que mesmo alguns elementos arquitetónicos que estão, ou escultóricos que estão no Portugal dos Peninos, estavam na exposição do Mundo Português e foram Muito levados provavelmente. para lá, quando a exposição foi desmontada. E já Vamos. vai falando em contribuição, e muito patrocinado também pelo Bissaia Barreto. Sim, a que era fundação, a Sim. tutela daquilo ainda é a Fundação Bissaia Barreto. Não, Não é? e que era um forte salazarista, amigo pessoal de Salazar e maçom, embora o Estado Novo fosse contra a maçonaria. Pois, mas lá está o mundo. As contradições que há por aí, mas pronto, enfim, é isto, já nos estamos a desviar, mas... Sim, mas fica. São as contradições da vida, interessantes. Vamos então terminar com esta reflexão. Queria agradecer, evidentemente, em primeiro lugar, à Ana Rita pela disponibilidade de estar aqui hoje connosco. Foi um prazer, muito obrigada. Ora, essa, obrigada eu. E agradeço também ao meu colega e amigo Filipe Alves Moreira. Obrigado a todos. E eu despeço-me, como sempre, com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. Glosa ordinária.